E a sensação que eu tenho é que as pessoas enxergam a vida na internet, nas redes sociais, como se fosse uma grande novela. Se hoje, no primeiro capítulo, eu falo, eu não gosto de verde, eu tenho que estar lá no capítulo 400, do último capítulo da novela, sem gostar de verde. Porque se você chegar no capítulo 300 e falo, eu não gosto de verde, agora eu gosto de rosa. Você não pode, isso é proibido, porque as pessoas já construíram o seu personagem, já se fizeram a conexão com você. Isso acontece muito. Por exemplo, no Big Brother, teve um monstro. O maior hate que eu recebi foi por conta desse dia. Teve um monstro que eu cuidava de um bebê. E aí, no final, o Tadeu me pergunta: você quer ser pai? E eu falo, Deus me livre. Ser pai só daqui a 10, 20 anos. Isso não é pra mim. A minha mulher engravidou 2 meses ou 3 meses depois dessa fala. De uma forma. Tão perto assim? Foi. Eu saí dia 28, 29 de abril, fui o quarto colocado, né? Encontrei a Vi final de junho. Encontrei a Vi em 5 de abril, a gente ficou pela primeira vez. Final de junho, nós dois já sabíamos que queríamos ser pai. O Brasil não, mas nós já sabíamos. Quando a Vi foi contar a gravidez, ela estava com quase 5 meses. Então, assim, porque a gente demorou, porque a gente sentiu a necessidade de contar a historinha que as pessoas queriam escutar de nós. Que é, primeiro a gente conhece, se apaixona loucamente, a gente começa a namorar, existe o pedido de namoro, vocês começam a namorar e tá grávida. Então a gente sentiu essa necessidade de, naquele momento, a gente tomava tanta porrada porque as pessoas, quando descobriram que eu iria ser pai, pegaram exatamente esse fragmento meu do Big Brother, que era muito recente, eu falando, ser pai, Deus me livre, só daqui a 10 anos. E fora a conduta que eu tive no programa, que era uma conduta de um homem solteiro, as pessoas achavam que por conta daquela conduta, daquele fragmento, daquele período da minha vida, eu seria um péssimo pai, eu ia trair a Vi, a gente não ia ficar junto, ela seria chifruda, eu ia querer o dinheiro dela, e tudo isso que criaram essa narrativa pra mim. Então, o maior hate que eu recebi foi nessa frase, ser pai, Deus me livre, por conta da paternidade. Que você não pode mudar de ideia. Exatamente. Exatamente. E aí eu acho que eu vejo muito isso, as pessoas nos assistem às redes sociais, assim, como se fosse uma grande novela, né? Então tem que ter, hoje tem um mocinho, hoje você é o vilão, e se você é o vilão, você é o vilão. Você pode fazer 200 mil coisas boas, mas você continua sendo vilão, entendeu? E assim vai, as pessoas te rotulam de uma forma, e para você conseguir sair desse rótulo, desse personagem que te colocam que não é seu, porque nós somos seres humanos. Na vida real, você muda de opinião todos os dias, né? Hoje você gosta de rosa azul e tá tudo normal, as pessoas sabem disso. Outra coisa aconteceu também, na época, para você ver, na vida real é normal. A gente vai casar, a gente vai ter um filho, você não vai colocar o seu nome, o seu sobrenome no seu filho, vai só sobre a sua mulher. Tantas famílias acontecem de forma tão normal. Com a gente foi, assim, o fim do mundo. A Vi foi parar com pressão alta de tanto ataque que a gente tomou quando descobriram que a Lua não teria meu sobrenome. Por quê? Para as pessoas identificaram o quê? Que eu não queria ser pai, que eu estava fugindo da responsabilidade só para não ter o meu sobrenome. Então, assim, foi uma grande literalmente. Só que isso no dia a dia, as próprias pessoas apontando o dedo, me xingando por conta disso, se você olhar o sobrenome delas, talvez não tenham o da mãe ou do pai, tá tudo normal. Eles continuam com o pai, com a mãe até hoje, mas, enfim, mas com a gente não pode porque é essa novela, né? Essa novela tem que ser escrita pelo Manuel Carlos, tudo mais, bonitinho. Tudo muito tranquilo. Exatamente. Olha só, você que tá assistindo a gente aqui, se não deu like ainda, dê um like aí pra gente, pega esse link, manda pra todo mundo, chega pra cá, tem uma galera gostando muito aqui, mandando pergunta, mandando superchat. Temos pergunta, a Deise está separando, enquanto ela separa, achou que era agora, né? Eu queria ver, da nossa querida plateia, o que vocês estão achando do papo, se vocês têm algum questionamento. Eu amei o microfone de... Gostoso? Maravilhoso, né? Eu tô aqui embasbacada, eu adoro o Clóvis. Você também, tá? Não se sinta nada pessoal, pelo amor de Deus, mas é que, né, é outra história escutar ele falando. E eu tenho 2 perguntas, uma pro Eliezer e uma pro Clóvis. Boa. A do Eliezer é a seguinte, você falou no começo do papo que você você foi pro céu, né, que era o Big Brother, e foi pro, não é do inferno ao céu, você saiu do céu e foi pro inferno quando você saiu do programa. E aí você recebeu muito hate. Aí teve as harmonizações do pessoal te dando um hate pra cacete, aí veio a versão Eliezer pai, aí todo mundo te amou. Mas aí a gente sabe que foi, como você falou, é um carrossel, uma roda gigante. Hoje, você ainda, obviamente, tem gente que te ama e, obviamente, ainda tem gente que te odeia. Hoje, como é que você faz para você não cair nessa armadilha e não pilhar com isso, sabe? O que você faz para você não cair desse povo e viver sua vida em paz, com a mente em dia, além de terapia? Não leu comentário. Faz terapia? Faz terapia. Minha mulher falou, eu só caso com você se você tiver com a pessoa, só fico com você se tiver terapia. Porque eu era contra.
Eu achava que terapia era só para que era flu-flu. Sim. Mas eu faço terapia. O que eu comecei a fazer exatamente quando aconteceu os ataques da Lua. Eu não leio comentário. Eu bloqueei, igual ele falou que se ele bloqueou Beleza Fatal, eu bloqueei Eliezer, Vitube, Lua, Família Tube. Nada que foi postado sobre mim ou sobre minha família chega para mim. Entendeu? No Instagram isso é mais difícil. Sim. Mas o que eu comecei a fazer? Eu comecei a passar direto. Eu não parei de clicar para ler os comentários. Então o algoritmo me entendeu que aquilo não era relevante para mim. Então eu não vejo nada. Quando acontece uma coisa um pouco, digamos assim, saiu do controle. Aí a minha assessoria, na verdade eu tenho pessoas, hoje em dia, eu tenho pessoas contratadas que fazem as nossas redes sociais, né? Então lá eles dão um parâmetro. Digamos que lê os comentários das nossas páginas. Tipo, isso tá pegando bem, isso aqui repercute mal, isso aqui tá repercutindo bem. Igual, por exemplo, postei um negócio lá da Lua jogando bola, falei do Neymar e um monte de gente metralhou o Neymar. Aí me mandam, tipo, ó, tô metralhando o Neymar, o que eu faço? Eu falei assim, não responde, não curte, não faz nada, tipo, porque pode ter várias conotações em cima disso. Aí é assim que acontece. Sim. E quando o negócio pega um pouco mais, a gente tem uma assessoria de imprensa, que aí ela fala, olha, deu ruim nisso aqui, você quer se posicionar? Porque tem tal veículo perguntando. E aí a gente escolhe. Mas é isso, eu não leio mais nada. Não leio mais nada. Sobre, assim, porque isso, o comentário positivo, é porque assim, eu nunca sei o que encontrar. Tanto o comentário positivo quanto o comentário negativo, ele te coloca num lugar muito difícil de lidar dos dois lados. Sim. Entendeu? E é muito perigoso para mim. Então eu aprendi a construir esse muro, porque nos ataques da Lua, sei lá, eu não sei nem te dizer como eu me senti, porque uma coisa você fala sobre você. Quando eu te ataco, você pode xingar, você pode se defender, você escolhe o que fazer. No caso da Lua, era uma situação muito complexa, muito diferente, porque minha cabeça é, meu Deus, a minha filha não escolheu, e tá passando por isso, ela nem sabe o nome dela, e ela tá passando por isso, como é que eu vou fazer para resolver isso? Então, eu fiquei muito nessa dúvida. Então, eu escolhi dessa forma. Antes até da pergunta aqui pro Clóvis, sobre isso. Nesse momento, eu lembro que vocês falaram no Fantástico até. Eu fui sobre isso. Fantástico. Que era uma situação, assim, absurda, porque além de estar falando de uma criança, era sua filha, e era, né, por mais que fosse, sei lá, uma atitude, depois uma criança que tem um vídeo mal criado e tal, que já mas nem era isso, era sobre aparência e tal. Naquele momento que você viu aquele tanto de ataque, vocês perderam ali o controle, vocês em algum momento pensaram, putz, talvez a gente não deveria ter começado a mostrar ela, ou tipo, vamos parar de mostrar? Como é que vocês trabalharam isso? Me arrependi. Primeiro que antes da Lua nascer, a gente tomava tanta porrada na internet, eu e a Vi, só por estarmos juntos, que eu fiz uma campanha com a Vi para ir embora do Brasil. Na minha cabeça, falei assim, mano, você tem dinheiro pra cacete, porra. Vamos embora, você não precisa mais. Você concorda comigo? A gente vai fazer outra coisa. Aí eu já tinha minha empresa. Já queria mochilar, né, safado? Eu falei assim, vamos embora. Vamos pra Tailândia. Vamos ter a filha fora, vamos ter. Sim. Porque, tipo, na minha cabeça já tá assim, a gente pisa na rua. Se a gente vai assistir um show, eu lembro que isso aconteceu, a gente tava indo assistir um show da Copa, e a Vi tava muito mal, assim, se sentindo muito mal. Já começado a aparecer as primeiras estrias. Aí ela colocou um aplique na cabeça, assim. Na época ela usava muito aquela calcinha aqui em cima, que tipo, tinha a calça, e a calcinha ficava aqui em cima, não sei o nome disso. E ela foi, e dançou funk, era o show do Denis. Aí postou um vídeo, acabaram com ela, cancelaram ela só porque uma mãe não podia dançar funk, uma mulher grávida não podia dançar funk, enfim, daquele jeito. E eu falei, pra que a gente vai viver isso? Se não nasceu, já tá assim, imagina quando eu nascer. A gente estava numa situação que, tipo, a gente acabasse de se conhecer, a gente estava num processo de entender se a gente ia dar certo junto, porque a gente acabado de se conhecer e ficou grávida. Era uma relação muito frágil. Sim. E aí, tipo, na minha cabeça eu tinha muito essa preocupação com tudo. Tipo, a Vi sabia lidar muito melhor, porque ela tá nisso desde os 11 anos. Eu não, eu tava aprendendo só na porrada. E eu falei, vamos embora. Eu fui para os Estados Unidos, levei ela aos Estados Unidos, organizei tudo, separei a clínica, separei a casa, separei o médico, separei tudo. Vamos morar aqui. Aí, de última hora, ela não quis ir porque não podia levar os cachorros. E aí, tipo, tava com uma restrição dos cachorros, mas não pôde ir. Então, assim, eu sempre tentei tirar ela disso tudo. Daqui. E quando as coisas começaram a acontecer, a coisa que eu mais me culpava era isso. Porque a Vi, ela escolheu. Eu escolhi estar dentro do Big Brother. A Lua não escolheu. E aí ficava, e as pessoas falavam muito, faz igual, por que esse cara não faz igual a Sandy? E aí as pessoas, tanto que quando eu comecei a processar as pessoas, e essas pessoas foram todas escutadas depois de um tempo na delegacia, muitos falavam isso, tipo assim, mas eles são famosos, eles merecem.
Eles estão suscetíveis a isso. E, tipo assim, eles merecem, e eu não ganho dinheiro com isso, eles ganham dinheiro com aquilo. Então eles merecem escutar Tipo, quis aquilo mostrar, que eu vai quero ter que falar. aguentar. E eu não queria, e muitas falaram também, eu não queria humilhar a criança, eu queria atingir os pais por estarem expondo a criança. Eu não concordo com essa exposição. Então eu atacava a Lua porque já tinha entendido que a única forma de machucar a gente era com a criança, porque até então passavam 2 anos falando da minha cara e aparentemente as pessoas sempre achavam que eu lidava de uma forma muito tranquila, tipo, pode falar que eu sou feio, tudo mais.